de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. E hoje nós vamos falar sobre menopausa, que é um processo natural que acontece quando há uma queda na produção dos hormônios reprodutivos da mulher e que vem acompanhado aí de alguns sintomas como a menstruação irregular, ondas de calor noturno, enfim. Vamos trazer aqui uma ginecologista para nos ajudar a entender melhor sobre este assunto. Então nós convidamos a doutora Joeline Cerqueira, que já está aqui com a gente para trazer muita informação. Eu tenho certeza que vai interessar aí você, mulheres aí já nos 45, 50 anos. Estou errada, doutora? Seja bem-vinda. Opa, obrigada pelo convite. Não está errada coisa nenhuma, né, Yara? É nessa faixa de idade, às vezes até um pouco antes, né, que as mulheres costumam entrar na menopausa, né? Depois dos 40 anos, ela é previsível, sendo que a menopausa, que é a última menstruação da mulher, ela ocorre por volta dos 50 anos, entre 48 a 52. Mas desde os 40 anos, né, as mulheres já podem apresentar a menopausa. Ah, mas elas já deixam de menstruar já a partir, por exemplo, dos 45 anos ou fica essa menstruação falhada, irregular? Como é que funciona, doutora? É muito variável. Ela já pode falhar, mas ela já pode parar de menstruação assim de repente, certo? Mas na grande maioria, ela desenvolve aquela menstruação que a gente chama de irregular, ou ciclos muito longos, ou às vezes fluxos mais intensos ou escassos, então ela muda o padrão menstrual que ela tinha antes. Então, aquela mulher que está ali por volta dos 40 anos e já tem uma mudança no padrão menstrual, ela já pode estar entrando no climatério, certo? E qual é a diferença agora você me pegou aí, o que é a diferença da menopausa para o climatério? Bem, vamos lá. A menopausa, como a gente começou a conversa, é a última menstruação, é um marco. Minha última menstruação foi dia tal, quando ela diz isso. Já faz 1 ano, já faz 2 anos. Então, aquele é a menopausa dela, aquele dia, aquele período. Aquele ato, aquele momento de não ter mais a menstruação, que foi a última. Exatamente. Já o climatério é aquela fase de anos antes da menopausa e alguns anos depois, em que ela já apresenta sinais e sintomas do período que a gente costuma chamar de menopausa, mas é o climatério. Os sintomas que a mulher nessa fase... Quais são os sintomas? A gente tem, inclusive, a cartela. Coloca aí os sintomas para a gente entender detalhadamente o que é a menopausa, ou melhor, o climatério. Agora já fiquei até na dúvida aqui. Coloca a cartela no ar, por favor. Olha aí, doutora. Menstruação irregular, ondas de calor. Como é que são essas ondas de calor? Muito frequente as ondas de calor. Realmente, as mulheres se queixam bastante dessa onda de calor, que é o fogacho, que nós ginecologistas chamamos. É um calor que geralmente é noturno, nessa parte de tronco, certo? No momento, às vezes, que você está no ar-condicionado e, de repente, você tem um acesso de calor. E fica suada do pescoço para cima. Exatamente, que derrama suor e, assim, é muito incômodo. Chega, às vezes, realmente constranger aquela paciente. Isso passa ou a mulher fica com essas ondas de calor até, sei lá, 60, 70 anos? Não, geralmente passa, certo? Existe tratamento para as ondas de calor, quando elas são mais duradouras e realmente a paciente chega a se queixar, né? Então, tem onda de calor que não é muito, que para aquela mulher não perturba a vida dela, é muito esporádica, é espontânea, mas quando é uma onda de calor que realmente atrapalha o dia a dia dela, então merece tratamento. Coloca novamente a cartela para a gente seguir. Então, suores noturnos, a gente já falou, né? Está junto com as ondas de calor, dificuldade para dormir ou insônia, alterações de humor. Isso também, às vezes, acontece, alteração de humor, por exemplo, quando a pessoa está no ciclo menstrual, que é a tensão pré-menstrual, né? Parece uma TPM mesmo. A TPM, só que do final do ciclo. Exatamente, mais constante. Então, aquela dificuldade na memória, muitos relatam também, insônia, como aí bem colocou. Então, são os sintomas psicológicos, psíquicos também da falta do hormônio. Aquela queda do hormônio. Tem mais sintomas ainda, não é só isso não. Ó. Secura vaginal, diminuição do desejo sexual, incontinência urinária, memória fraca, a senhora até falou já, né? E pele seca
E a pele seca, quando fala pele seca, é a pele do corpo como um todo e aumento no peso corporal. É isso, doutora? Exatamente. A secura vaginal é um outro sintoma muito, muito desconfortável para as pacientes. Às vezes o marido não está naquela mesma fase, né, e quer manter uma mesma frequência sexual, e a mulher já tem um ressecamento vaginal que às vezes simula até um quadro de infecção urinária. Então, assim, já uma dificuldade de penetração na relação sexual, aumenta até a frequência de infecções urinárias, certo? Nesse período, pelo ressecamento da mucosa. Isso tudo decorrente também da falta do estrogênio, que é o hormônio da mulher. Exatamente. Então, vamos lá. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Quando fala assim, a diminuição dos hormônios femininos, qual é o hormônio que diminui? É só o estrogênio que diminui nesse período, nessa faixa etária? É, o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios decorrentes da fase ovulatória, da fase que a mulher está no período reprodutivo. São os dois principais hormônios, são produzidos no ovário, certo? Então, os hormônios que o ovário produz, eles vão diminuir, certo? De uma forma geral, os mais comuns é o estrogênio, que é o que causa a maior parte dos sintomas, e a progesterona. E o diagnóstico da menopausa, ele é fechado a partir dos exames que faz, por exemplo, do controle dessas taxas hormonais e desses sintomas, é isso, doutora Angelina? Exatamente. O marco, como a gente veio falando do começo, é a última menstruação. Só que essa última menstruação, o diagnóstico a gente diz que é retrospectivo. Para eu saber a última, ela tem que passar 1 ano sem menstruar, certo? Então, 1 ano sem menstruar fecha o diagnóstico de menopausa. Antes disso, aquela menstruação irregular, que por vezes ela apresenta, ela está naquela fase do climatério, que são geralmente 1, 2 anos antes da menopausa, às vezes até mais, certo? Então, o diagnóstico é fechado. Pode ser fechado com níveis hormonais alterados, né? A gente dosa muito FSH, que é um outro hormônio que dá o comando do ovário, e principalmente o marco mais importante é a menstruação. E tem tratamento para menopausa? Tem tratamento para menopausa, graças a Deus, né? Tem tratamento. Quais são os tratamentos? A base hormonal, principalmente, né? Então, aquela paciente que tem fogacho, as ondas de calor. As principais indicações do tratamento são as ondas de calor, certo? Esse nível desagradável que realmente necessita de tratamento é a paciente que vai dizer, certo? E a secura vaginal. São os dois principais sintomas que levam as pacientes a procurar tratamento. E a gente pode fazer essa reposição hormonal com segurança? Geralmente, sim. Neyara, antigamente, nos estudos mais antigos, se falou muito contra a reposição hormonal. Hoje em dia, com os novos estudos, né, a gente vem observando que ela tem, sim, suas vantagens, principalmente nessas pacientes sintomáticas. Você não tem vantagem de entrar para todas as pacientes. O paciente não tem sintoma, você pode observar por um tempo. E a pessoa pode estar na menopausa sem ter esses sintomas? Ela pode passar por essa fase sem ter esses sintomas desagradáveis. Então, uma abençoada, né? Uma abençoada. Veja, atividade física é um outro tratamento que ajuda na menopausa. Ajuda. Então, assim, ela tem bons hábitos de vida, né? Então, isso aí, às vezes, faz com que a mulher não sinta esses sintomas. Não é tudo, mas ajuda muito. Doutora, olha, é incrível, gente. Eu estou fazendo o Vida Saudável desde abril. E todos os especialistas que eu trago, e tento sentar aqui e conversar, é unanimidade. É atividade física e alimentação. Exatamente. Todos. Desde o neurologista, cardiologista, ginecologista, todos os istas dizem a mesma coisa. Então, gente, o segredo é esse. Atividade física e uma alimentação e sono também, né? Exatamente, uma boa qualidade de vida, né? A gente tendo uma boa qualidade de vida, pode ser que a gente não precise de medicamento. E pode ser que passe a menopausa aí de boa, Exatamente. Né? Agora, a reposição hormonal tem, sim, suas vantagens, tem, sim, suas indicações. A gente, ginecologista, tenta tirar o mito que estudos mais antigos associou a terapia de reposição hormonal ao câncer. Né? Mas, olha, teve uma época, eu lembro, que se falava muito em reposição hormonal. Aí tinha reposição, defendia a reposição hormonal. Sim. Depois suspendeu a reposição hormonal. Exatamente. Agora já voltou de novo, doutora? No comecinho do ano 2000, 2002, no tempo desses estudos que eu lhe falei. Agora voltou, porque os novos estudos mostram que existem as pacientes candidatas ao uso da reposição hormonal. Claro que existem as contraindicações, né? Mas as principais indicações são as pacientes que estão passando por essa fase de uma forma muito desagradável, seja o psicológico, seja a secura vaginal, seja o fogacho. Essa tem
indicação. Agora, quando devo começar? Eu devo começar, de preferência, nos primeiros anos da menopausa. Não se deve começar numa mulher com mais de 60 anos. Não tem indicação. Então, seria certo? já no início da menopausa, ali, início. se ela está com 45 anos, Exatamente. 46. E ela começando adequadamente, a gente começando nesse período, além de melhorar os sintomas que a paciente vem manifestando, no futuro, se observou com esses estudos também uma diminuição de doenças cardiovasculares, né? E também uma melhora na qualidade óssea dessa paciente. Então, ela traz benefícios extra à reposição hormonal. Gente, adorei a conversa aqui, nosso bate-papo. Conversei com a doutora Joeline Cerqueira, ela é ginecologista e a gente falou aqui no quadro Cuidar Acima de Tudo sobre menopausa. Muito obrigada pelas informações, doutora. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Igualmente. Obrigada, viu?